A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Um bom dia a todos. A você que nos acompanha pelo canal no YouTube também. Um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 8. O terceiro evangelho aí do Novo Testamento. No Novo Testamento, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, do 4 ao 15, Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15, texto bem conhecido, a parábola do semeador. Vamos lá, Lucas 8, do 4 ao 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Muito bem, esse texto nos conta a parábola do semeador. Jesus em seguida explica a parábola aos seus discípulos. Essa parábola nos ensina, ela é bem conhecida, e nos ensina que esses 4 tipos de solos, onde as sementes foram lançadas, onde a semente, tipos de pessoas e as suas reações, as suas atitudes em relação à palavra de Deus. Então, Jesus explicou claramente aqui esses 4 tipos de solo, a que cai à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, e a que cai na boa terra. Então, ele explica que essas são as atitudes das pessoas, dos seres humanos em geral, em relação à palavra de Deus, a forma como as pessoas reagem quando recebem a palavra de Deus. Mas hoje eu queria refletir com os irmãos sobre algumas lições na parábola do semeador, e desses 4 tipos eu queria falar apenas de um, que é o último, que fala sobre a boa terra. Então, 3 lições sobre a parábola do semeador queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. A primeira, falando sobre a boa terra, então, que é o que diz o versículo 15, quando Jesus explica a parábola, que diz: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, se eu perguntasse qual terra, qual tipo de solo você é, claro que todo mundo ia dizer: eu sou o último, eu sou essa boa terra, que recebi a palavra de bom e reto coração, que frutifico com perseverança. Eu sou esse tipo de solo, eu sou essa boa terra. E se nós somos essa boa terra, então nós damos frutos, é o que diz o texto,
damos frutos e com perseverança. É aquilo que Jesus diz lá em João 15, quando ele fala que aos discípulos, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. Nesse mesmo capítulo de João 15, ele diz que aquele que glorifica a Deus é aquele que dá muitos frutos. Então, se nós somos essa boa terra, nós damos frutos com perseverança. Constantemente, nós perseveramos frutificando, ou seja, a palavra de Deus, ela produz resultados, mudança em nossas vidas, ela produz transformação em nossa forma de viver, em nosso estilo de vida, em nosso comportamento, em nossas atitudes. E, como diz aqui o texto, de maneira constante. Mas também, produzir fruto de maneira constante e perseverante significa também cuidado, porque nós sabemos que para que uma árvore dê frutos e para que ela seja uma árvore que realmente dê muitos frutos, ela precisa, além de ser plantada, mas ela precisa ser regada e ela precisa ser cuidada. Ela precisa, como Jesus diz lá em João 15, ser podada para que possa dar mais frutos ainda. Mas lá ele também disse que nos designou para dar frutos e que o nosso fruto permaneça. E aí eu quero chamar a sua atenção para o cuidado. Exatamente esse frutificar com perseverança nos leva a entender que precisamos cuidar dos frutos, perseverar dando frutos, cuidar da nossa vida para que a nossa vida ela continue a dar frutos, para que a nossa vida ela seja constantemente uma vida em que os resultados do Evangelho, da Palavra de Deus, eles vão acontecendo diariamente, e isso é perseverar frutificando. Mas também significa cuidar, porque frutos também nos remete a pessoas que são alcançadas através das nossas vidas. Precisamos dar frutos, alcançar outras pessoas, dar frutos para Deus, alcançar outras vidas com a mensagem do Evangelho. E para isso nós precisamos também cuidar dessas vidas. Precisamos cuidar dos frutos que estão sendo produzidos pela ação do Espírito Santo por meio das nossas vidas. Nós precisamos cuidar dos frutos, daqueles que são novos na fé, novos na caminhada. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, eu chamo a sua atenção para que você reflita como você tem cuidado também de outras pessoas. Você tem cuidado? Nós falávamos aqui na quarta-feira, na escola de líderes, justamente sobre essa necessidade. Nós temos pessoas novas na igreja, pessoas se decidindo, aceitando a Cristo. Domingo teve 2 pessoas que se decidiram. Elas não vieram aqui à frente, não levantaram a mão. Aliás, uma levantou a mão, só que eu não vi na hora que eu estava fazendo o convite, né? Mas depois me disseram, né, que ela estava sentada lá atrás. Mas nós temos que cuidar dessas vidas. E outra pessoa foi um rapaz que falou comigo após o culto. Temos que cuidar dessas vidas, e muitas são as pessoas que têm visitado a igreja, que têm estado aqui aos domingos. Algumas têm vindo até na quarta-feira, às vezes tem pessoas visitando também a igreja nas quartas-feiras. E como nós temos cuidado dessas pessoas? É responsabilidade de cada um de nós, não apenas de quem é líder, mas de cada um de nós cuidar desses frutos, perseverar, insistir, não desistir, mas cuidar dessas vidas, desses frutos que Deus tem nos dado, que o Espírito Santo tem trabalhado nesses corações. Mas a segunda lição que eu queria compartilhar com os irmãos, no versículo 11, Jesus diz, quando ele vai explicar a parábola, ele diz: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. É interessante aqui que ele explica, a partir aqui do versículo 11, que a semente é a palavra de Deus. Cada um daqueles solos, aquele tipo de terra onde a semente foi lançada, ele diz que é um tipo de pessoas, né? Ou são tipos de pessoas, são reações, atitudes das pessoas em relação à palavra. Mas eu, refletindo sobre esse texto, fiquei pensando, quem é o semeador?
quem é esse? Ele não falou aqui no texto. Quem é o semeador? Em primeiro lugar, o semeador, o que semeia a palavra é o próprio Jesus. É ele é a palavra, ele é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no início do Evangelho de João. Mas o semeador também podemos entender que é a igreja, é o corpo de Cristo. Aquele que sai a semear, aquele que sai a plantar, a espalhar a palavra de Deus, é a igreja, somos nós. Nós somos nessa parábola tanto um desses 4 tipos de solo aqui onde a semente é lançada, mas nós somos também, como discípulos de Cristo, o semeador que sai a semear. E aí, a igreja, para semear, e essa é a segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, para semear, nós temos que ter muitas sementes. O semeador não saiu apenas com um pequeno punhado de sementes para lançar. Quem já plantou, conhece quem planta, sabe que são muitas as sementes que são levadas quando a terra é preparada, né? Quando a terra é arada, né? Está tudo pronto ali, e aí ele sai lançando as sementes. A figura do semeador aqui é aquele que saía com aquela bolsa, aqui a gente chamava de bornal, né? Aquela bolsa de lado, aqui ele sai jogando as sementes. Para semear a palavra de Deus, nós precisamos estar com os nossos bornais, com as nossas sacolas cheias da semente que é a palavra de Deus. Veja, o versículo 15, ele quando diz que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retêm a palavra. Aquele que sai a semear precisa estar cheio da palavra de Deus. Nós não podemos sair para semear com poucas sementes, com pouca palavra, com pouco conhecimento, com pouca intimidade com a palavra e com o Deus da palavra, com o Deus que é a própria palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter uma vida devocional, de leitura da palavra, de oração. Caso contrário, a gente não vai ter muito o que semear. Caso contrário, as nossas sementes serão poucas a semear, a compartilhar com as pessoas. O Salmo 119, versículo 97, eu vou pedir que projete aí. Salmo 119, versículo 97. Ele fala sobre o amor pela palavra de Deus, a lei do Senhor. Salmo 119, versículo 97. Deixa eu abrir aqui, está ali? Pronto. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Precisamos ter amor pela palavra. Amor pela palavra de Deus, entendendo que ela é o alimento que nos fortalece. Ela é o alimento para a nossa fé. Ela é o alimento para as nossas vidas. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Em Lucas 6,45, Jesus disse algo muito importante também. Eu abri aqui Lucas 6,45. Veja o que Jesus disse. O homem bom, do bom tesouro, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que nós possamos ter esse bom tesouro e tirar desse bom tesouro, aqui dentro de nós, a palavra para compartilhar às outras pessoas. A palavra que é vida para nós, que é o nosso alimento. Nós só podemos semear se estivermos cheios da palavra, cheios da presença de Deus. É uma vida de verdadeira intimidade e comunhão com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. A palavra de Deus também vai nos dizer o seguinte: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, ou pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se nós queremos colher muitos frutos, nós temos que plantar muitas sementes.
Não tem mistério. É uma matemática muito simples de entender. Como é que nós queremos muitos frutos? Aí a gente quer que a igreja cresça, mas se a gente tem plantado pouco, se aquilo que a gente semeia é muito pouco, é impossível, não tem como. Está aqui. É a lei da semeadura, que a gente chama, né? Tudo o que o homem plantar, Paulo fala lá em Gálatas, certamente ele vai colher. E aqui ele diz, aquele que semeia pouco, vai colher pouco também. Mas se semeia muito, o resultado serão muitos frutos, será uma grande colheita. Então, a nossa colheita, ela depende do quanto nós semeamos, daquilo que nós temos plantado, que temos semeado. E se temos semeado muito, naturalmente, iremos colher muito também. Então, se queremos colher muitos frutos, temos que plantar, temos que semear muito. E a terceira e última lição é que eu aprendo com esse texto da parábola do semeador, é que nós não podemos escolher para quem nós vamos pregar. Nós não podemos simplesmente escolher o tipo de solo para semear, porque nós não sabemos qual é o solo bom. Nós não temos esse conhecimento. Antes de você pregar para alguém, compartilhar o evangelho, você não sabe. Às vezes a gente acha que a pessoa não vai receber bem a palavra e se surpreende porque a pessoa recebe bem. E às vezes aqueles que a gente acha que vão receber bem, que vão responder positivamente, rejeitam a palavra. Nós não temos esse conhecimento. Quem é onisciente, quem sabe todas as coisas é Deus. O que Ele coloca para nós em Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A nossa missão, a nossa responsabilidade é pregar para todas as pessoas. Agora, nem todos vão receber, mas a gente não sabe quem são as pessoas que são essa boa terra. Observe que na parábola aqui, a ordem coloca a boa terra em último lugar. Primeiro, uma parte das sementes, e estudando sobre esse texto, porque a gente pode pensar, não, mas essa parte que caiu à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, ela caiu por acidente. Não. Se você olhar, é a mesma palavra, é a mesma expressão que ele usa, de que, assim como ele fala que caiu à beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, ele diz, caiu também uma parte na boa terra. E pesquisando sobre esse texto, eu vi que a palavra é a mesma. O semeador saiu a semear, ele jogou aquelas sementes em cada um daqueles solos. Não foi por acidente que a palavra chegou naqueles outros solos, não. Então, não cabe a nós, a gente não pode escolher para quem a gente vai pregar. Parece uma coisa absurda, e é, mas ainda hoje a gente tem pessoas nas igrejas que não gostam muito quando chega uma pessoa, que a gente diz, chega uma pessoa diferente, né? Chegou uma pessoa aqui que é diferente. Diferente de quem? De mim. Mas eu também sou diferente para aquela pessoa, né? Então nós não podemos fazer o que a Bíblia diz, acepção de pessoas. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que compartilhar o amor de Cristo a todas as pessoas. Aquilo que Jesus viveu naquela época de ser criticado porque ele andava com pecadores, porque ele ia até as pessoas mais discriminadas, mais rejeitadas da sociedade, do seu tempo, daquela comunidade. Aquilo nós vivemos hoje também. Quantas pessoas estão aí excluídas, marginalizadas, e muitas vezes em nosso meio cristão a gente acha que não deve ir porque essas pessoas são pessoas perdidas. É verdade, mas Jesus veio buscar os perdidos. E Paulo escreve muito bem, quando ele escreve lá em Efésios capítulo 2, que ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele diz, todos nós andávamos por esse caminho, como filhos da desobediência, todos nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, ele diz, ele pela sua graça nos salvou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, não podemos escolher o tipo de solo para semear, porque nós não sabemos quem são as pessoas que vão receber ou que vão rejeitar. Claro que depois
A Bíblia diz que pelos frutos se conhece as árvores. Jesus ensinou isso, né? Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Mas lembre da parábola do joio e do trigo. Quando os servos ali dizem: Senhor, queres que a gente arranque o joio do meio do trigo? Ele diz: não, porque pode ser que vocês arranquem trigo também. Joio e trigo, se você pesquisar, pode pesquisar, você vai ver que são duas plantas muito parecidas, idênticas. Elas crescem juntas, elas são iguais. Só se distingue, só consegue diferenciar ela na hora da colheita, porque o trigo produz, o joio não produz nada, só palha. Não produz nada, é vazio. Mas isso só se sabe no momento da colheita. E Jesus diz na parábola do joio e do trigo exatamente isso: não arranque, deixe que no tempo da colheita, no tempo certo, o próprio Deus saberá fazer a separação. É Ele quem vai separar, né, o joio do trigo, e é Ele quem vai fazer essa parte. Não cabe a nós fazer essa parte. Os outros 3 tipos de solo da parábola do semeador mostram a atitude das pessoas ao receber a palavra de Deus, das outras pessoas, né? Aqui caiu à beira do caminho, entre as pedras e entre os espinhos. E em Mateus 10, 14, Jesus deu uma instrução aos discípulos, quando Ele manda eles em missão. Ele mandou de 2 em 2, olha o que Ele diz aí, Mateus 10, 14. Ele disse: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Sacudam o pó dos vossos pés. Jesus estava dizendo, teve outra passagem que ele disse: não lancem as vossas pérolas aos porcos. Ele também nos ensinou que pessoas vão rejeitar a palavra, e aí a gente também tem que ter esse entendimento que muitas vezes chega uma hora que não adianta você pregar, você semear num solo que rejeita, você pregar para alguém que não quer. Mas isso só depois que você lança a semente, só depois que os frutos ali demonstram se há uma aceitação ou não da palavra. E ele diz que se rejeitarem a palavra, ele diz: sacudam até o pé das sandálias. Isso era um costume dos judeus. Eles faziam isso em relação aos romanos. E aí Jesus, que perseguiam eles naquela época, né, que oprimiam o povo. E quando Jesus ensina dessa forma, Ele está mostrando, aquela era uma forma de os discípulos mostrarem para aqueles judeus, porque eles foram enviados a pregar para os judeus ali, o quão grande era a consequência da rejeição deles ao Evangelho, à mensagem de Cristo. Jesus chega até a dizer nesse texto aqui, ele diz: haverá menos rigor para aquela cidade, né, que rejeitar a palavra de vocês, haverá menos rigor, está aí o versículo 15, né? Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ele também nos ensinou a lidar com a rejeição. Mas que nós possamos, irmãos, então, entender que precisamos dar frutos, perseverar nesses frutos, cuidando de outras vidas, mas nós precisamos também estar cheios da palavra para semear, para plantar e plantar muito, e semear muito a palavra de Deus. E precisamos também, como o texto nos diz aqui, pregar para todas as pessoas, compartilhar com todas as pessoas. Não podemos escolher, fazer separação entre pessoas. Não, nós temos que pregar a todas as pessoas, porque todas necessitam conhecer o amor de Cristo e viver esse amor. Amém? Vamos orar para a gente concluir. Pedir que vocês fiquem de pé, a gente orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ela é o alimento, Senhor, para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso espírito. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que possamos, Pai, ser obedientes à Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, cada dia mais produzir frutos para a Tua honra, para a Tua glória. Mas também queremos cuidar desses frutos, para que eles permaneçam, para que eles possam gerar mais frutos ainda.
E queremos também, Senhor, pedir que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento, que renove o nosso ânimo, que renove as nossas forças, para que nós possamos pregar, como disse o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo, em toda e qualquer oportunidade, que possamos pregar a palavra para todos aqueles que tivermos a oportunidade, mesmo aqueles que às vezes nós, no nosso entendimento limitado, achamos que não vão receber. Eles precisam ouvir do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua salvação. E nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de semear. Nos fortalece para que nós possamos semear, plantar muito, cada vez mais, a tua palavra para os corações que estão distantes do Senhor. É assim, Senhor, que nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar.